Há momentos na existência em que algo silencioso, invisível e inevitável começa a se mover dentro de você. Nenhum aviso, nenhum sinal externo, apenas uma vibração leve, como se o próprio universo tivesse decidido que é hora de acordar o que sempre esteve dormindo. Rumi chamava esse instante de o convite da alma, o chamado que não vem da mente nem do tempo, mas de um ponto fora da história. E se você está aqui, agora, não é por acaso. Você só veria esse vídeo quando o seu despertar estivesse prestes a acontecer. Não antes. Nunca antes. Escreva nos comentários: eu aceito o chamado do meu despertar. E se quiser caminhar mais fundo nesse caminho da alma, torne-se membro deste canal e mantenha-se dentro desse círculo de luz que estamos construindo juntos. O que você pensa ser o despertar, talvez ainda seja um sonho. Muitos acreditam que despertar é entender tudo, alcançar paz, ver a vida sem dor. Mas o verdadeiro despertar é mais como morrer antes de morrer, como dizem os mestres sufis. É o desabrochar doloroso da rosa interior, o rompimento do casulo da identidade, o colapso do eu para que o amor possa ver através de você. O que Rumi ensinava não era uma teoria, era uma alquimia viva, um processo que transforma o chumbo da personalidade no ouro do espírito. E ninguém desperta porque quer. Desperta porque a alma não aguenta mais permanecer adormecida. O sufismo ensina que o sono da alma é confortável, mas estéril. Enquanto você sonha, tudo parece sob controle. Desejos, metas, conquistas. Mas dentro do sonho, há uma melancolia disfarçada. Uma saudade do que você nunca viu, mas reconhece. Esse vazio é o primeiro sinal do despertar. É o ponto em que o mundo comum começa a perder o sabor, e nenhuma vitória externa preenche a ausência interior. É nesse ponto que a alma chama, e se você ouviu, é porque já passou do limiar. Rumi dizia que Deus é como um amante que se esconde, apenas para que o buscador o deseje com mais fervor. O despertar, então, é o reencontro entre o buscador e o buscado, quando você entende que nunca existiu distância entre ambos. Por isso, o primeiro passo é não correr atrás da luz, é parar, silenciar. Porque o que te separa do divino não é a escuridão, mas o barulho dos seus próprios pensamentos. Muitos se perdem tentando entender o mistério com a mente, mas a mente é como um espelho empoeirado. Quanto mais você tenta enxergar através dela, menos vê. O sufismo propõe o contrário. Em vez de polir o espelho, dissolva o observador. Quando não há ninguém olhando, o reflexo é puro. É nesse ponto que o amor divino se revela, não como um sentimento humano, mas como a força que sustenta todas as coisas. O caminho do coração é o caminho da entrega. Mas entrega não é desistir, é aceitar que a vida sempre soube mais do que você. É como um derviche girando. Ele não tenta controlar o giro, ele se rende ao movimento e o movimento o conduz ao centro. O centro é o coração, e o coração é a morada de Deus. Rumi dizia: não busque Deus fora, ele está batendo dentro de você, pedindo para entrar. Há uma sutileza que poucos percebem. O despertar não começa quando você medita, ora ou estuda. Começa quando você começa a perder o interesse por tudo o que é superficial. Quando o barulho do mundo começa a parecer distante e você sente um silêncio crescendo dentro. Esse silêncio não é vazio, é presença, é o campo onde o sagrado se manifesta. E quanto mais você o ouve, mais percebe que o divino não fala em palavras, mas em vibrações. Imagine agora que você está diante de um jardim ao amanhecer. O orvalho toca as pétalas, o ar é fresco, nada grita, tudo simplesmente é. Esse é o estado do coração desperto. O mundo continua o mesmo, mas o modo como você o vê muda completamente. O olhar deixa de buscar sentido nas coisas e começa a ver o sentido em tudo. Essa é a visão sufi, a percepção direta da unidade em meio à multiplicidade. Mas o caminho não é romântico, é exigente. Ele te despedaça para que possa te reconstruir. É um processo de desapego não do mundo, mas da ilusão de controle. Os mestres diziam: quando você solta o que achava que era, o que você é se revela. Essa
é a alquimia interior. A dor não é castigo, é purificação. Cada perda, cada confusão, cada deserto é uma etapa secreta da jornada de volta para casa. O amor de Deus no sufismo não é algo que você conquista, é algo que você permite fluir. É o vento que sempre soprou, mas que a janela da sua alma manteve fechada. Quando a janela abre, o vento entra, e nada mais é como antes. Você percebe que não há nada a alcançar, porque tudo o que é verdadeiro já estava dentro. Esse é o instante do despertar, quando o buscador percebe que sempre foi o buscado. Há uma frase de Rumi que contém o mapa inteiro da alma. Aquilo que você procura também te procura. Essa é a lei da reciprocidade divina. Quando a alma começa a desejar o infinito começa a se mover em sua direção. Não há erro, não há demora. O que há é a exata sincronia entre o anseio do coração e o desígnio da eternidade. Por isso, nada acontece antes da hora. Quando a hora chega, o universo inteiro se reorganiza para te conduzir à lembrança de quem você é. Às vezes, isso vem como dor. Outras vezes, como um encontro, um som, um verso ou um vídeo como este. Mas o que importa não é a forma, é o chamado. E se você o ouviu agora, significa que sua alma atingiu o ponto de retorno. O momento em que não há mais volta para o sono antigo. A tradição sufi diz que há dois tipos de seres: os que dormem acreditando estar acordados e os que acordam sabendo que sempre dormiram. O despertar final não é um evento, é uma revelação. É quando a separação se dissolve e você se torna o que sempre buscou. O eu se cala, a alma canta e o amor silencioso e absoluto passa a viver em você. Feche os olhos por um instante. Respire. Imagine-se dentro da luz. Sinta que algo está sendo lembrado, não aprendido. Você não está descobrindo nada novo. Está voltando para o que sempre soube. O que Rumi tentou dizer em todos os seus poemas é isso. O despertar é o retorno ao lar que você nunca deixou. Agora a pergunta é: você vai continuar resistindo ao chamado ou vai permitir que ele te leve completamente? Porque uma vez que a alma desperta, o mundo antigo começa a desaparecer e algo maior, silencioso e real, começa a nascer. O que está nascendo em você agora? O verdadeiro despertar não acontece com claridade, mas com ruído. Ele começa quando a vida deixa de fazer sentido, quando o chão que parecia sólido se desfaz e o que era certeza se torna pergunta. Você acredita que está perdendo tudo, mas na verdade está sendo esvaziado para que o real possa entrar. A alma precisa de espaço para respirar, e o excesso de certezas a sufoca. O caos é o primeiro sopro do divino abrindo passagem. Não é punição, é convite. O desespero é apenas o disfarce que o despertar usa quando a mente ainda não está pronta para ver a verdade. O coração desperto não se protege do mundo, ele o atravessa. Não se trata de se afastar do sofrimento, mas de vê-lo como portal. A rosa não nasce apesar dos espinhos, mas por causa deles. A dor é o solo onde a compaixão floresce. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra. Isso significa que cada perda contém um código de revelação, mas poucos decifram, porque estão ocupados demais tentando entender o porquê, quando deveriam apenas sentir o para quê. Quando a alma desperta, você percebe que a busca espiritual nunca foi sobre encontrar algo fora, mas sobre dissolver o que impede o dentro de emergir. A oração deixa de ser um pedido e se torna uma lembrança. Não se trata de convencer o céu, mas de ouvir o que o céu já está dizendo silenciosamente em cada batida do seu coração. O verdadeiro místico não fala com Deus. Ele se torna o silêncio através do qual Deus fala. O que chamamos de problema é muitas vezes o disfarce de uma lição que a alma pediu. O sufismo ensina que tudo o que chega até você é uma mensagem codificada do amor. Quando algo te fere, é o amor te puxando para mais perto. Quando algo te confunde, é o amor te pedindo confiança. Quando algo te quebra, é o amor reconstruindo o que já não servia. Nenhum encontro é acidental, nenhuma perda é injusta. A existência é perfeita em sua aparente imperfeição. O caminho sufi não é um caminho de crenças, é um caminho de experiência.
Não importa o que você acredita, importa o que você sente quando o silêncio te envolve. O amor divino não cabe em palavras, porque ele não é algo que se explica, é algo que te engole. O derviche que gira não busca compreender o movimento, ele se torna o próprio movimento. Esse é o segredo. O despertar não é sobre dominar a vida, é sobre ser dançado por ela. A maioria das pessoas tenta encontrar o divino através de pensamentos elevados, mas o divino mora no simples, no som da água, no cheiro da terra, na respiração que entra e sai sem pedir permissão. A alma desperta reconhece Deus no cotidiano, porque aprendeu a ver com o coração. O sufi olha para um grão de areia e vê o infinito escondido ali. Quando os olhos se abrem para o mistério, o comum se torna sagrado, e o sagrado se torna o real. A entrega é o teste mais difícil, porque ela destrói o último refúgio da ilusão, o controle. A mente acredita que entregar é perder. Mas o que você perde quando entrega é justamente o que te mantinha preso. Entregar é deixar que a vida revele seu plano secreto, mesmo quando ele contradiz seus desejos. E é aí que o milagre acontece. O sufi não luta contra o rio, ele se torna correnteza. E nessa rendição, o impossível começa a se mover. A sabedoria sufi ensina que toda busca espiritual é, no fundo, uma busca por si mesmo. Mas o si, de que falam os místicos, não é o ego, é a centelha que nunca nasceu e nunca morrerá. O corpo é apenas a roupa temporária da alma. Quando o olhar se fixa no espelho, o eu parece real. Quando o espelho quebra, o reflexo some, mas quem olhava continua lá. O despertar é isso, o instante em que você percebe que o reflexo nunca foi você. Há um ponto na jornada em que o silêncio se torna mais revelador do que qualquer ensinamento. É quando você para de procurar respostas e começa a ouvir o espaço entre os sons. Nesse espaço vive o divino. Os sufis o chamam de respiração do compassivo, a vibração primordial que sustenta tudo o que existe. Cada vez que você respira com presença, participa dessa dança eterna. Não há nada a alcançar. Há apenas o lembrar. O amor humano é sombra do amor divino. Amamos pessoas, coisas e momentos, tentando preencher o vazio do infinito. Mas todo amor que começa com apego termina em perda, e toda perda revela o verdadeiro amor. O amor divino é aquele que não precisa possuir, porque já é tudo. Quando você ama sem querer nada em troca, algo desperta. Porque o amor é a linguagem que a alma usa para se reconhecer no outro. Os mestres sufis diziam que o ego é como uma casa escura que acredita ser o mundo inteiro. Quando a luz entra, ele não entende o que está acontecendo, pensa que está morrendo. Mas o que morre é apenas a ilusão de que havia separação. A alma sempre foi vasta, é a mente que a encolhe. Despertar é expandir novamente o espaço interior até ele tocar o infinito. E então perceber que o infinito sempre esteve ali. O despertar não exige esforço, exige coragem. Coragem de parar de fugir. Coragem de olhar para dentro sem filtros. Coragem de admitir que o vazio que você teme é o portal para o tudo. O medo é o último guardião do templo. Ele existe apenas para te testar. Você quer mesmo atravessar? E quando você atravessa, percebe que o guardião nunca existiu. Era apenas a sombra da sua resistência. O sufismo chama isso de morte antes da morte. Não é morte física, é o colapso da máscara. É o momento em que você deixa de ser alguém tentando ser e se torna apenas presença. Nesse estado, até o silêncio tem perfume. Cada respiração é oração. Cada olhar é bênção. O céu e a terra se tornam o mesmo altar. E você entende, finalmente, que o divino não está acima. Está dentro, vibrando como um coração que nunca parou de amar. Há um equívoco comum. Achar que despertar é escapar do mundo. Pelo contrário, é mergulhar nele com olhos novos. O sufi trabalha, ama, ri, sente dor. Mas nada o prende. Ele vive no mundo sem pertencer a ele. Porque sua morada é o invisível. A verdadeira liberdade não é estar fora do jogo. É jogar sabendo que o jogo é sonho. E mesmo assim, amar cada lance como se fosse real.
O coração desperto não busca garantias. Ele vive em confiança. A mente quer previsibilidade. O coração quer presença. Quando você confia, a vida se torna um poema. Quando você tenta controlar, ela vira uma prisão. Por isso, os mestres diziam: o caminho não é sobre fazer, é sobre permitir. Permitir que o vento te leve onde o amor quer florescer. E quando você se permite, o milagre acontece de formas que a razão jamais compreenderá, a um ponto onde o tempo deixa de existir. O Sufi chama isso de agora eterno. É o instante em que o passado e o futuro se dissolvem e só resta o ser. Quando você está plenamente presente, o sofrimento desaparece porque ele vive apenas na memória e na expectativa. O presente é puro, inteiro, silencioso, e é nele que o divino se manifesta. O segredo está em habitar esse instante como se nada mais importasse, porque nada mais realmente importa. O despertar final não é uma conquista, é um despojamento. É quando você se cansa até de querer despertar. É o momento em que até o desejo de iluminação se dissolve e o que resta é pura quietude. E é exatamente ali, quando não há mais esforço, que a luz desce. O silêncio te envolve. A fronteira entre você e o todo desaparece. E a alma finalmente descansa em casa. Mas há algo além ainda não dito. Porque o despertar é apenas o início de outra jornada. A jornada de viver desperto num mundo que ainda dorme. E essa talvez seja a parte mais profunda. Manter o coração aberto enquanto tudo ao redor ainda vibra em esquecimento. Ser luz no escuro sem se achar luz. Ser amor sem querer ensinar amor. Apenas irradiar o que é. Agora, feche os olhos por um instante. Respire. Algo em você está se movendo. Você sente? Há uma lembrança tentando nascer. Uma memória que não é da mente, mas do espírito. A pergunta é: você vai deixar esse nascimento acontecer completamente ou vai tentar voltar ao sono confortável de antes? Porque uma vez que a alma começa a acordar, não há retorno. E talvez seja agora que o verdadeiro chamado esteja apenas começando. A alma não desperta com aplausos, mas com o som do que desmorona. O que chamamos de perda é muitas vezes o portal sendo aberto à força. A vida remove aquilo que não serviria na nova vibração que está chegando. Por isso, quando tudo parece estar sendo tirado, é o momento em que mais se está recebendo. Rumi dizia: quando a casa da tua vida for demolida, dance sobre as ruínas. Essa dança não é de alegria, é de reconhecimento. A alma sabe que só renasce quem aceita morrer para o que já foi. O despertar não começa na luz, começa na sombra. Não há iluminação verdadeira sem que antes se atravesse o escuro. É fácil falar sobre amor e paz quando tudo vai bem, mas o sufismo ensina que o amor real se prova no deserto, quando nada responde, e ainda assim o coração permanece dizendo sim. É nesse silêncio árido que o divino testa a profundidade da tua entrega. Porque quem ama apenas quando sente, não ama, negocia. O verdadeiro amante continua mesmo sem garantias. A maioria acredita que despertar é adicionar conhecimento, mas o sufismo mostra o oposto, é desaprender. Cada conceito é uma parede, e o despertar é a demolição delas. Não é sobre encher-se de verdades, é sobre ficar vazio o suficiente para que a verdade te atravesse. O ego quer compreender, a alma quer sentir. O conhecimento pode envaidecer, mas a experiência despedaça. E nesse despedaçar o coração se torna transparente o bastante para o amor olhar através dele. O coração desperto é aquele que não busca provas. Ele confia mesmo quando a razão duvida. Essa confiança é o chão invisível sobre o qual o Sufi caminha. Cada passo é fé em movimento. Não há mapa, não há destino, só direção interior. Quando você vive guiado por essa bússola, a vida deixa de ser uma sequência de eventos e se torna uma conversa com o divino. Tudo o que te acontece é uma resposta, mas a maioria vive tão ocupada perguntando que não percebe que já está sendo respondida. A alma, quando desperta, começa a ver símbolos onde antes via coincidências. O universo fala em metáforas,
Cada acontecimento é uma letra do alfabeto invisível que escreve o teu destino, mas apenas o coração sabe ler. A mente tenta interpretar, mas o coração compreende sem palavras. Essa é a linguagem de Rumi, a língua do amor que não se ensina, se lembra. E quanto mais você lembra, mais percebe que nunca houve separação entre você e o todo. Há um ponto na jornada em que a busca se torna obstáculo. Procurar é negar o que já é. O buscador precisa, em algum momento, ser queimado pelo próprio fogo da busca. Porque enquanto há quem procure, há distância. O amor sufi não quer aproximar você de Deus. Quer te dissolver, até que não haja mais quem queira se aproximar. É o fim do eu, e nesse fim algo maior desperta. O ser que sempre foi e jamais dormiu. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, é a ausência de resistência. É quando você para de lutar contra a vida e passa a fluir com ela. Rumi dizia: silencie, e o mundo te sussurrará segredos. O silêncio é o ventre onde o milagre é gestado. O problema é que a maioria teme o silêncio porque ele revela o que estava escondido. Mas o que te assusta é o que precisa ser olhado. O silêncio não mata. Revela o que estava morrendo para nascer de novo. Despertar não é tornar-se perfeito, é tornar-se verdadeiro. A pureza não vem da ausência de falhas, mas da sinceridade com a própria alma. O sufi não finge santidade. Ele se reconhece humano e, justamente por isso, se torna a ponte entre o céu e a terra. Não há espiritualidade real sem humanidade. O coração desperto não foge da imperfeição. Ele a abraça, porque sabe que é na fenda da imperfeição que a luz entra. O amor divino não é doce, é vasto. Ele não te conforta sempre, às vezes te rasga, mas até o rasgo é compassivo, porque ele abre espaço para a expansão. Quando o amor toca, você não consegue mais viver pequeno. Tudo o que antes bastava se torna pequeno demais. É por isso que o despertar dói. É o corpo tentando se ajustar à nova alma que está nascendo dentro dele. A expansão é incômoda, mas necessária. O verdadeiro mestre não é aquele que te dá respostas, é aquele que te mostra o quanto você estava distraído daquilo que sempre soube. O ensinamento de Rumi não era feito para ser entendido, era feito para te incendiar. Ele dizia: seja o fogo, e não a cinza de ideias sobre o fogo. O fogo da consciência não queima para destruir, queima para iluminar. E se algo em você está ardendo agora, é sinal de que a luz começou a atravessar. Há um segredo que poucos percebem. O despertar não é o destino final, é o nascimento de um novo tipo de olhar. O mundo não muda, você muda. E quando você muda, o mundo responde. O sufi não tenta consertar o externo, ele limpa o espelho interno. Quando o espelho está limpo, o reflexo se corrige sozinho. Por isso, o trabalho é invisível, é dentro. E o resultado é inevitável. O universo passa a se alinhar à nova vibração que você emite. A jornada espiritual é paradoxal. Quanto mais você avança, menos sente que há algo a alcançar. No início, o caminho parece uma escada para o alto. Depois, você descobre que era um espiral para dentro. O que parecia distante sempre esteve no centro do teu peito. E é aí que Rumi te encontra, sussurrando: o que você procura está te procurando. Não há distância entre o amante e o amado, apenas véus de esquecimento. A sabedoria sufi é como um perfume. Não se entende, se sente. Você pode ler 1000 livros sobre o despertar e ainda não ter dado um passo real, porque o conhecimento não substitui a vivência. É preciso mergulhar, é preciso ser tocado. O perfume do amor só se reconhece quando o coração se torna flor. E para florescer, a flor precisa abrir-se, mesmo sabendo que se tornará vulnerável. Mas você tenta fugir da dor porque ainda acredita que ela te afasta de Deus, quando na verdade ela é a passagem secreta até Ele. Rumi dizia: aqueles que fogem da dor, fogem de si mesmos. A dor só dói enquanto você luta contra ela. Quando você a acolhe, ela muda de natureza, deixa de ser inimiga e se torna guia. O despertar começa quando a resistência termina. Você acredita que despertar é se libertar do mundo, mas é o contrário. É se fundir a ele até não haver fronteira entre o observador
e o observado. O verdadeiro místico não escapa da realidade. Ele a devora até que tudo o que resta é o sabor do divino em cada átomo. A matéria não é o oposto do espírito, é sua expressão mais densa. Negar o corpo, o desejo, o chão, é negar o próprio Deus manifestado. O despertar não é sobre sair do mundo, é sobre vê-lo pela primeira vez sem o véu da separação. Há um segredo que poucos ousam encarar. O despertar não te livra da ilusão, ele te torna consciente dela. A mente continua falando, o ego continua tentando existir, os medos continuam sussurrando. A diferença é que agora você os observa sem acreditar neles. É como assistir a um filme que antes te dominava e agora apenas te atravessa. O verdadeiro mestre não é quem silencia a mente, mas quem ouve seus gritos e sorri. Você foi condicionado a procurar o divino em experiências extraordinárias, mas o extraordinário se esconde no banal. O som do vento, o olhar de um estranho, o silêncio entre duas palavras. O sagrado não grita, ele sussurra. E enquanto você busca o trovão, perde a melodia. O despertar acontece nas entrelinhas do cotidiano, nos segundos de lucidez que a pressa tenta apagar. E é justamente por isso que quase ninguém desperta. Porque o divino exige lentidão e o mundo exige urgência. Rumi dizia que o amor é o mestre supremo, mas o amor que ele falava não tem nada a ver com o que você imagina. O amor humano busca reciprocidade, segurança, permanência. O amor divino é destrutivo. Ele te desmonta, te esvazia, te desarma. Ele não vem para completar, vem para consumir. Quem ama verdadeiramente não conquista, desaparece. O amor é o fogo que queima o eu, e apenas o que sobrevive às chamas é real. A maioria dos buscadores quer luz, mas foge do calor. Quer iluminação, mas teme o fogo da transformação. Só que o ouro não nasce puro. Ele precisa ser derretido. O despertar é exatamente esse processo, a incineração de tudo o que é falso. Por isso dói, por isso confunde, por isso você acha que está se perdendo, quando na verdade está sendo refinado. O fogo espiritual não destrói, revela. Ele não queima o ser, queima a mentira. A fé para Rumi não era crença, era confiança no invisível, mesmo quando o chão desaparece. Ter fé não é acreditar que tudo vai dar certo. É aceitar que mesmo o caos faz parte da harmonia. É o salto sem mapa, a entrega sem retorno. O ego quer garantias, mas a alma floresce no incerto. O despertar é o momento em que você para de tentar prever o caminho e começa a ouvir o passo seguinte. A maioria das pessoas acredita que o despertar traz paz. Mas a paz que vem é de outra natureza. Ela não depende da ausência de conflito, mas da compreensão de que tudo é expressão do mesmo princípio. É uma paz que coexiste com a tempestade, a paz que não pode ser perturbada, porque não é feita de silêncio externo, mas de silêncio interior. Essa é a paz dos sufis. O repouso dentro do movimento, o centro imóvel em meio ao redemoinho. A morte, para o desperto, não é o fim, é a confirmação. Rumi dizia que a borboleta não lamenta o fim da lagarta. O que você chama de morte é apenas a troca de vestes, mas há uma morte mais radical, morrer para o personagem enquanto ainda se está vivo. O ego teme essa morte mais do que a biológica, porque ela o desmascara. O despertar é morrer antes de morrer, e quem morre assim nunca mais volta a dormir. Você acha que liberdade é fazer o que quer, mas o verdadeiro livre é aquele que não precisa querer nada. A liberdade do ego é movimento, a liberdade da alma é repouso. O despertar não te dá poder sobre as coisas, mas te liberta da necessidade de possuí-las. É o momento em que o ter se dissolve no ser. E então você percebe: o que buscava fora nunca existiu fora. Há uma armadilha sutil no caminho: confundir consciência com identidade. Quando a mente descobre o despertar, ela tenta se apropriar dele e cria um novo eu iluminado. Esse é o ego mais perigoso de todos, o espiritualizado. Ele fala de amor, mas é vaidoso. Finge entrega, mas busca reconhecimento. O verdadeiro desperto não precisa dizer que despertou.
Sua presença é o suficiente. O silêncio é o templo onde o despertar se revela. Mas não o silêncio da ausência de som. O silêncio de quem não precisa mais provar nada. Quando o ruído da mente se aquieta, você começa a ouvir a melodia do cosmos. Tudo vibra em uma sinfonia perfeita. O problema é que a humanidade está surda, presa no ruído de seus próprios desejos. Você ouve a música ou apenas o barulho? O despertar é uma inversão completa de perspectiva. O que antes era importante se dissolve. O que antes era invisível se torna essencial. É como olhar o mundo de cabeça para baixo e perceber que ele sempre esteve invertido. Tudo o que parecia certo se desfaz. E é nesse desmanche que nasce o real. Por isso Rumi dizia: desfaça-se completamente, para que Deus possa fazer de você o que Ele quiser. Mas há algo mais profundo que poucos percebem. O despertar não é algo que acontece a você. É algo que acontece em Deus, através de você. Você não desperta para Deus. Deus desperta em você. Essa é a virada que muda tudo. Quando a gota reconhece que é o oceano, o medo desaparece. A vida deixa de ser sobrevivência e se torna dança. Cada vez que você tenta segurar o instante, ele morre. Cada vez que você o permite fluir, ele te revela algo que a mente nunca entenderia. A alma não quer respostas, quer presença. E presença é a coragem de não escapar do agora. Tudo o que é real acontece aqui. Tudo o que é falso acontece na distância entre você e o presente. Você sente isso? Esse chamado silencioso que cresce dentro de você, mesmo quando tenta ignorar, é o convite para o próximo passo. Mas o próximo passo não é externo. Ele é invisível, interno, inevitável e talvez, apenas talvez, o que você sempre chamou de despertar final ainda seja apenas o primeiro lampejo do que realmente está por vir. O que acontecerá quando a última camada de ilusão cair? E se o que você chama de eu for apenas o último sonho antes do verdadeiro despertar, você está pronto para ver o que existe além do que Rumi tentou dizer? Ou ainda prefere continuar acreditando que já entendeu? Comente: eu despertei no silêncio do amado. E sinta esse verso como um selo sagrado, uma lembrança de que algo invisível começou a florescer em você agora mesmo. O deserto que parecia vazio, agora respira. Cada grão de areia revela um universo. E cada sopro do vento é uma prece antiga sussurrando teu nome verdadeiro. O silêncio que antes pesava é, na verdade, o eco da voz do amado, te chamando de volta para casa. O vazio não era ausência. Era o campo fértil do invisível preparando espaço para a presença. A alma não estava perdida. Estava sendo lapidada pelo tempo até se tornar transparente o suficiente para que Deus pudesse olhar através dela. Nada foi em vão. Nem a dor, nem o cansaço, nem a espera. Tudo era um código secreto do amor, moldando-te à imagem do indizível. Aqueles que se aproximam desse ponto descobrem algo impossível de traduzir. O despertar não é luz. É o ponto onde o próprio amor se reconhece em ti. Quando o eu desaparece, o divino começa a ver por teus olhos, respirar pelo teu peito, pulsar no espaço entre um pensamento e outro. Não há mais dois. Nunca houve. E quando a mente tenta entender, o coração sorri, porque ele sabe que a compreensão é pequena demais para conter o infinito. O que resta é o perfume, invisível, mas inconfundível, do amado que dança em ti. Os sufis chamam isso de o giro silencioso, o momento em que o buscador é engolido pela busca e o caminho se curva sobre si mesmo até formar um círculo perfeito. Tudo volta ao início, mas o início nunca foi o mesmo. O deserto floresce, o vento canta e a alma agora desperta dança sem saber se sobe ou desce, porque quando o amor toma conta, o sentido deixa de importar. Só o êxtase permanece. E talvez, apenas talvez, este vídeo tenha sido apenas o espelho onde o próprio amado quis te ver acordando. Seja membro do canal e entre no círculo secreto dos buscadores de Rumi. Receba mensagens místicas, ensinamentos ocultos e experiências espirituais que não estão disponíveis em lugar algum. As portas estão abertas, mas por pouco tempo.
Inscreva-se e permaneça neste jardim sagrado, onde as palavras são pétalas e o silêncio é o verdadeiro mestre. O amado ainda dança atrás do véu, e talvez, neste exato instante, ele esteja dançando através de ti.